Graças e paz, meus irmãos. Tudo bom com vocês? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Eu não sei que horas você vai estar assistindo esse vídeo. Hoje eu estou gravando o primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu vou estar fazendo acerca do batismo com o Espírito Santo com a evidência do falar em outras línguas. Só de eu falar essa frase aqui, as pessoas elas já começam a ficar incomodadas. E elas nem vão assistir o vídeo, elas nem vão parar para ouvir o que eu vou falar. Elas já vão vir já no comentário tentando destruir o meu vídeo sem sequer ouvir o que eu tenho para dizer. Eu vou estar gravando essa série, eu quero estar tratando de algumas dúvidas que as pessoas têm, ou de algumas certezas que as pessoas têm e não deveriam ter. Eu quero ler com vocês o texto de Atos dos Apóstolos e eu quero tratar hoje uma afirmação que é feita acerca do dom de línguas, que você já deve ter ouvido. Dom de línguas nada mais era do que falar em outros idiomas, a fim de pregar o evangelho a pessoas de outra nacionalidade. Você já ouviu isso? E isso é baseado em Atos capítulo 2, onde você tem um cenário de 120 pessoas falando em outras línguas, e a Bíblia vai dizer que mais de 3.000 pessoas estavam entendendo o que aquelas pessoas estavam falando. Será que isso prova que o dom de línguas é apenas a habilidade de falar outros idiomas? De repente você se tornar um poliglota da noite para o dia? Bom, vamos ver se o texto diz isso. Porque é muito importante você vir para o texto bíblico, a fim de que o texto bíblico forme a sua opinião. Você não pode vir para o texto bíblico encontrar base para a sua opinião. Você precisa vir para o texto bíblico a fim de que o texto bíblico forme a sua opinião. Mas o que acontece na maioria das vezes é que ninguém para meditar nesse texto. Não para meditar. A pessoa ouve uma pregação de alguém que não acredita no dom de língua. A pessoa diz, olha, dom de línguas é idioma. Está lá em Atos 2, eles falaram e as pessoas entenderam. E só isso. E a pessoa, ela se sente muito confortável, porque essa é uma explicação confortável para a sua mente natural. É muito fácil você interpretar qualquer coisa da Bíblia de forma que se encaixe melhor com o seu raciocínio lógico. E aí você ouve uma explicação dessa, para que você vai examinar o texto? Já está claro, não está? Vamos ver se está tão claro assim. Atos capítulo 2, verso 1 em diante, diz assim: E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações, que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Eu vou ler de novo. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, né? Aquelas pessoas estavam confusas. Por quê? Porque cada um no meio daquela multidão os ouvia. Você percebeu que está no plural? Quem está ouvindo está no singular, mas quem está falando está no plural. Ou seja, não é que os discípulos estavam falando na língua cada um numa língua diferente. Não, era cada pessoa os ouvia. Ouvia todos os 120 no seu próprio idioma. É isso que o texto está dizendo. O texto não está dizendo que aquelas pessoas estão falando no idioma. Cada uma, vamos supor, um grupinho de 10 aqui, falando no idioma de um grupo que está ali. Não. Todas estão falando em línguas e cada pessoa no meio da multidão está entendendo no seu idioma o que todos estão falando. Porque se você for parar para pensar, fica até meio complicado.
né, você ter 120 pessoas e cada pessoa está falando num idioma diferente. Né? E aí todo mundo entendeu, calhou da pessoa estar ali no meio de 3.000 pessoas e entender o que uma só pessoa está falando ali no meio de 120. Você imagina 120 pessoas falando alto e uma só daquelas 120 pessoas está falando no seu idioma e você no meio de 3.000 pessoas conseguir entender o que aquela pessoa está falando? Isso sim é que não tem lógica nenhuma. Você está me entendendo? Então o que o texto está dizendo é que cada pessoa ouvia todos os 120 falar no seu próprio idioma. É mais ou menos assim. Suponhamos que está eu aqui, um amigo meu americano e um outro amigo meu francês. E aí de repente a gente passa num lugar e tem 120 pessoas falando alto, cantando, adorando a Deus. E aí de repente eu percebo que aquelas pessoas estão falando português. E aí eu viro para o meu amigo aqui do lado, porque a gente fala uma língua que todos nós três conhecemos, porque aqui a Bíblia vai dizer que todos esses aqui eram judeus religiosos de todas as partes. Então eles falavam o seu idioma da terra de onde eles vieram, mas eles também falavam o hebraico, o aramaico ou talvez o grego. Então eles tinham como se comunicar entre eles. Então é como se eu virasse para o meu amigo aqui, que fala inglês, e para o meu amigo que fala francês e dissesse: olha, aqueles homens estão falando português. E o meu amigo virasse para mim e falasse assim: não, eles não estão falando português, eles estão falando inglês. E o outro meu amigo dissesse: não, negativo, eles estão falando francês. E é por isso que a Bíblia diz que a multidão estava confusa. Por quê? Porque cada um os ouvia, plural. Cada pessoa ouvia aquele grupo falando no seu próprio idioma. Então, na verdade, não é que a pessoa falou no idioma dele. Ele entendeu no seu idioma. Então, o Espírito Santo ele foi interpretando no ouvido de cada pessoa. Então, não precisou de intérprete ali. Por quê? Porque o próprio Espírito Santo criou a interpretação no ouvido de cada pessoa que estava ali presente. Outra coisa muito interessante aqui nesse texto é que havia ali algumas pessoas que não entenderam nada, né? Muita gente entendeu, cada um entendeu no seu próprio idioma, mas teve um grupo de pessoas que não entendeu nada. A pergunta é: qual foi a impressão que esse grupo teve daquilo que ele estava vendo e ouvindo? Porque se você está passando na rua, no Rio de Janeiro, num período de carnaval, né, onde é comum você ter turistas no Rio de Janeiro, e você vê um grupo de pessoas cantando em italiano, ou em francês, ou em russo, alemão, você vai saber que é um grupo de estrangeiros. Você não vai pensar que eles estão malucos, você não vai pensar que eles estão bêbados. Você vai falar: olha ali um grupo de estrangeiro. Mas, incrivelmente, essas pessoas que não entenderam o que estava sendo falado pensaram que aquelas 120 pessoas estavam bêbadas. Veja, verso 13. E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto, que é o vinho. Pare para pensar comigo. Jerusalém, repleta de turistas, era um dia de festa, onde pessoas vinham de todas as nações ali para cultuar ao Senhor. E de repente você vê um grupo de 120 pessoas glorificando a Deus em outros idiomas. Você vai dizer que elas estão bêbadas? Se você vê alguém falando outra língua na rua, você vai achar que ela está bêbada? Por mais que você não entenda aquele idioma, você sabe que é um idioma. Por que eles pensariam que estavam bêbados? A não ser que fosse algo estranho, a não ser que não fosse um idioma comum, a não ser que fosse algo esquisito. Aí faz sentido eles terem pensado que estavam bêbados. O engraçado é que esse mesmo contexto aparece aqui em 1 Coríntios 14. Eu quero mostrar para você. Em 1 Coríntios capítulo 14, olha o que diz aqui. Verso 23.
Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar, e todos falarem línguas, e entrarem indoutos ou infiéis, não dirão porventura que vocês estão loucos? Então Paulo está dizendo que se a igreja de Corinto se reunisse num lugar e começassem a falar em línguas, quem entrasse ia pensar que eles estavam loucos. Vamos lá agora. Corinto era uma cidade portuária. Mesmo contexto de Jerusalém. Estrangeiro para tudo quanto é lado. Toda hora desembarcava um navio de algum lugar. A coisa mais comum seria você chegar num lugar e de repente você ter ali um grupo de estrangeiros adorando a Deus. Por exemplo, se você chegasse em Corinto e tivesse uma sinagoga lá, e de repente tivesse todo mundo cantando em hebraico, você ia achar que eles estavam loucos? Não, você ia dizer aí, um bando de judeu aí, ó, cantando em hebraico. Então por que essas pessoas iriam entrar ali e achar que estava todo mundo louco? Não ia pensar isso. Se você está no Rio de Janeiro, num período de carnaval, e você passa em algum lugar, num bar ou qualquer lugar, e você vê um grupo de gente cantando em inglês, cantando em alemão, você não vai pensar que eles estão loucos. Você vai pensar que é um grupo de estrangeiro. Então, mais uma vez, isso aqui só faz sentido se essas línguas que as pessoas estão falando são línguas estranhas mesmo, línguas esquisitas, que não fazem sentido. Então você vai pensar que a pessoa está louca. Por isso aquelas pessoas aqui em Atos que não estão entendendo, porque aquelas que entenderam não pensaram que eles estavam loucos. Mas aqueles que não entenderam disseram, olha, esse pessoal está tudo embriagado, estão cheios de mosto. Então você percebe que não é tão simples esse texto como alguns fazem parecer que é. Não, eles falaram idioma e todo mundo entendeu e pronto, acabou. Não, não é isso. Se você meditar, versículo por versículo, você vai ver que não foi isso que aconteceu. Eles falaram línguas que aparentemente pareciam coisas estranhas, aparentemente parecia um idioma maluco, a ponto de que quem ouvia achava que você estava bêbado. Mas, enquanto isso, o Espírito Santo pegou um grupo de pessoas e fez com que cada uma daquelas pessoas entendesse no seu próprio idioma. Aleluia! Então é isso, você pode conferir na sua casa o que eu estou lendo aqui e vai fazer todo sentido para você. Agora, uma grande mentira que é contada é o seguinte: por que Deus ia dar um dom, né, para você falar num outro idioma? Claro, é muito óbvio, para você poder pregar o evangelho. Para você ir para um país que você não fala o idioma e pregar o evangelho lá. Será que foi para isso mesmo? Você encontra aqui em Atos uma só passagem onde alguém pregou o evangelho em línguas. Se você conhece esse texto, você me mostra, porque eu não encontro. Nunca vi aqui em lugar nenhum alguém pregando o evangelho em línguas. Ah, mas e aí em Atos 2? Eles não estavam pregando o evangelho? Não! A Bíblia diz que quem ouvia, os ouviam glorificar a Deus, magnificar a Deus. Foi isso que eles estavam ouvindo, falar das grandezas de Deus. Se o dom de línguas era para pregar o evangelho, primeiro que não precisava de dom de língua para pregar o evangelho aqui. Porque todo mundo entenderia grego ou talvez o aramaico. Porque se eles estavam pregando o evangelho em línguas, por que Pedro precisou pregar o evangelho de novo? Porque depois que aconteceu o fato das línguas, Pedro se levanta e começa a pregar o evangelho. Para que Pedro está pregando o evangelho se eles já estavam pregando o evangelho em línguas? E por que ninguém se converteu enquanto estavam falando em línguas? O evangelho não foi pregado enquanto estavam falando em línguas. O evangelho só foi pregado quando Pedro se levantou e pregou, num idioma que todo mundo entendeu. Talvez Pedro tenha pregado em aramaico, talvez eu acredito que Pedro tenha pregado em grego, mas com certeza ele não pregou em línguas. E você não vai encontrar em nenhum lugar do livro de Atos pessoas pregando o evangelho em línguas. Pelo contrário, esse aqui é o único lugar onde você vai ver pessoas entendendo. Em todos os outros episódios não vai falar, em momento nenhum, que tem alguém ali entendendo.
Então você tem muito mais base bíblica para acreditar que não era idioma para pregar o evangelho do que para acreditar que era, porque você não tem base bíblica para isso, você não tem um lugar onde alguém pregou o evangelho em línguas. Ok? Então o que você tem aqui é pessoas falando línguas esquisitas a ponto de quem olhar pensar que está louco ou pensar que está bêbado, e você tem o Espírito Santo permitindo que algumas pessoas entendam no seu próprio idioma aquilo que todas as pessoas estão falando. Eu espero que eu possa ter tirado aqui algumas dúvidas, ok? E que você possa analisar a palavra de Deus com um pouco mais de cuidado, com um pouco mais de apreço e paciência, para que você não seja enganado por pessoas céticas que vão encontrar na palavra de Deus, ou não vão encontrar, vão colocar a sua própria opinião na palavra de Deus, quando na verdade eu deveria render a minha opinião. A minha opinião deveria se dobrar à palavra de Deus e a palavra de Deus deveria formar a minha opinião e não a minha opinião julgar a palavra de Deus. E talvez você está se perguntando agora, mas se o dom de línguas é verdadeiro, eu não acredito que isso que os pentecostais fazem seja verdadeiro. Por quê? Só porque eles não usam com sabedoria? Só porque eles escandalizam, usam da forma errada? Se isso é desculpa para você desvalorizar o que a palavra de Deus mostra que é real, Paulo teria desvalorizado o dom em Corinto. Porque lá em Corinto estava acontecendo a mesma coisa que acontece na igreja hoje. Isso deveria mais do que nunca comprovar que o dom é real, porque o mesmo que acontecia na Bíblia é o que acontece hoje. As pessoas usando o dom de forma desequilibrada, sem conhecimento. Em momento nenhum você vai ver Paulo falando, olha, eu quero que vocês parem de falar essas línguas aí, porque isso não é de Deus, isso daí tá uma bagunça. Não, o que Paulo fez foi apenas colocar ordem na casa. E ele é tão sério que quando ele termina a sua explicação, ele diz, olha, não proíbam o falar em línguas. Porque ele sabia que ia ter pessoas céticas como essas que existem hoje, querendo acabar com o dom de línguas. Mas não vai acabar não, porque essa é uma empreitada do Espírito Santo. O Espírito Santo está há 100 anos tentando restaurar os dons espirituais na igreja e o Espírito Santo vai conseguir. Porque antes de Jesus voltar, a igreja que vai esperar a volta de Jesus vai ser uma igreja poderosa e sobrenatural. E o ceticismo vai acabar em nome de Jesus.